Rosângela, Olá, tudo bom? tudo bem? Estão Que me ale- ouvindo bem? Estou, que alegria finalmente falarmos. Pois é, a gente encontra só online, fala pouco na aula, enfim. Sim, sim, é verdade. E, Rosângela, eu acho que como de costume, assim, para lembrar eu um pouco essa nossa propósito, assim, nessa nossa live, acho que a aula tem aquela metodologia ali super corrida, onde a gente sempre está pensando, respondendo, fazendo alguma coisa. E aí a gente acaba num, né, temos aquela aula inaugural, a gente se conhece um pouquinho, mas ainda assim é breve. Então é uma ideia, uma oportunidade aí da gente né, ter uma meia horinha, se conhecer um pouco melhor. E isso também, em segundo lugar, me ajuda quando eu estou costurando ali as conversas na aula, conhecer um pouquinho melhor as pessoas e poder fazer com que as conversas sejam mais interessantes. E, em terceiro lugar, é uma oportunidade para as pessoas que estão considerando aí fazer o curso, né, que essa semana a gente teve aquela semana de lançamento aí que você deve ter participado, a Semana do Olhar Contemporâneo, para elas saberem um pouco como é que está sendo a experiência de quem tá participando. E se Maravilha. você puder começar aí se apresentando, assim, um minutinho de o que você faz, de onde você fala, um pouquinho sobre você. Então, eu sou figurinista, trabalho com figurino há 23 anos, moro no Rio de Janeiro, venho de Minas, onde me formei em cinema de animação na Escola de Belas Artes. Trabalhei com moda lá durante 12 anos. E depois me encontrei no cinema e achei que era o lugar onde eu podia juntar tudo. Antes o meu desejo era trabalhar com moda, era a minha paixão, e me decepcionei completamente, a coisa do mercado, a loucura do mercado, e no cinema eu acabei juntando a roupa com o processo de criação, com envolvimento, enfim, me achei nesse lugar. E durante a minha formação foi muito especial o contato com a arte, o descobrir o mundo, o abrir para tudo, né? Eu me formei com várias pessoas, vários artistas, né, da década de 90. É, Foi muito importante para mim essa troca. E quando eu vim fazer cinema, eu senti que, como o cinema é uma indústria e ele demanda muito da gente, são muitas horas de trabalho e é muita dedicação, que de certa forma eu fui perdendo um pouco esse olhar mais amplo que a Belas Artes me deu, que o cinema de animação me deu. E daí, quando eu vi seu curso, eu fiquei muito, muito, muito curiosa e com muita vontade de fazer. E tem sido maravilhoso, porque é realmente reconectar com o conhecimento, ampliar o olhar, e eu não sei o que ele vai provocar na minha vida. Ele já está provocando pensamentos, porque é muito engraçado quando a gente faz uma aula com você, que a gente abre ali as discussões, ok que a gente fala pouco, porque todo mundo tem que ter ali a oportunidade de também se colocar, mas como isso reverbera, como às vezes eu fico pensando sobre aquela aula durante toda a semana. Então, enfim, para mim é maravilhoso o que está acontecendo, assim, é reconectar com o olhar mesmo, e o olhar contemporâneo. Interessante esse relato. Você já deve ter feito muitos filmes conhecidos aí do público, né? Já alguns. Fiz o Joaquim, do Marcelo Gomes, fiz Kardec, fiz. Ai, são tantos filmes, eu tenho mais de 34 longas assinadas, fora o tempo que eu ainda fiquei como assistente. É, Tanto os filmes de época, como os filmes contemporâneos, como é, projetos para TV. Eu comecei o Detetives do Prédio Azul, fui eu que desenhei aquela capa, agora eu acabei de fazer um outro infantil que é Os Aventureiros, enfim, é muito diverso, já fiz muita coisa. Você foi muito esperta, assim, de conseguir
ir para a moda e da moda para o cinema e perceber que no cinema, porque acho que, né, eu conheço gente da moda, conheço gente do cinema, são mundos completamente diferentes, né? A moda me estimula e me inspira até certo ponto, assim, né? Porque é um meio interessante, é um meio de criação, é um meio de, né, contato com o espírito do tempo, tem muita coisa legal, mas muitas vezes é um meio de vaidade, né? Um meio de, né, de superficialidade, né? Então é uma, uma interessante, talvez seja isso aí que você, né, tenha É, cuidado. eu acho que a moda ela tem um objetivo que é venda, né? É um mundo comercial. Então, por mais que você seja criativo, se você não vender, você não evolui. E não era o meu objetivo. Eu queria mais, eu queria mergulhar em outras coisas e não ter esse objetivo da venda. Uma coisa que vem me provocando em buscar novos conhecimentos, novos olhares, eu tenho um acervo de roupa de época. E, de certa forma, eu acho que ter esse acervo é preservar a memória. Ali a gente preserva as roupas de época, os modos, os costumes, enfim. Um sonho muito grande era reunir aqui no Rio de Janeiro todos os grandes acervos de figurino e montar um espaço de formação, de pensamento, enfim. É um sonho. Eu aproveitei a pandemia, eu escrevi um projeto que estou pensando como fomentar esse projeto para frente e buscar trazer formação mesmo para assistentes, camareiros, fazer um trabalho de upcycling, enfim, daí abre possibilidades para 1000 tipos de projetos. Ver essas aulas, conhecer esses artistas que estão conectando coisas nesse, né, juntando forças. Às vezes eu vejo que um projeto inclui várias outras áreas. Isso tudo está me dando mais desejo, sabe, de botar esse projeto para frente. Então, além do figurino, além dessa ampliação para o processo criativo de figurino, também me instiga a pensar uma coisa maior, trazendo o figurino para mais perto das pessoas, sabe? Para a formação mesmo. Estou adorando ver como a sua vida tem propósito, né? Como você se encontrou seu elemento, se colocou no seu elemento e ainda está com propósito, assim. Sabe que eu acho que dois comentários assim, em algumas conversas que eu tive assim com gente de prefeitura, gente de secretaria do estado, não sei se falou com eles, mas algumas conversas que eu tive com eles têm um número grande de equipamentos públicos, de prédios, de muitos que a gente nem ouviu falar, muitos que a gente nem ouviu falar, tem boas locações. Aqui onde eu moro, acho que é umas 5, 6 quadras de casa, tem um teatro incrível que eu nunca tinha ouvido falar e que está lá. Você pode ir lá e propor coisas. Então, uma vez acho que era não lembro qual que era a posição dele, mas ele era tinha uma consciência. Tem alguns equipamentos públicos que são muito importantes e muito dinâmicos, que eles têm o próprio gestor. Mas em São Paulo você tinha um gestor que era responsável, sei lá, por 15, 20 desses prédios. E um desafio deles é como ativar esses prédios. E você já tem a ideia, você tem o conceito montado, tem o projeto montado, tem o conteúdo. Então, acho que talvez o desafio, às vezes, os equipamentos públicos eles têm o prédio, mas não tem o dinheiro, né, para o capital de giro, para fazer a coisa acontecer. Talvez esse fosse o desafio, assim, de ir atrás desse dinheiro. Mas talvez fosse uma forma de viabilizar a sua ideia. Uma outra, acho que um segundo comentário que me ocorreu, te sugiro assim nos próximos dias e assistir o TED do Theaster Gates. Eu te mando depois você me lembra, eu te mando pelo WhatsApp, como se fosse teatro, né? Mas não é theater, é Theaster com um S, e Gates como o Bill Gates, né? E ele é um artista de Chicago que ativou, pela performance, por um projeto artístico, ele ativou vários galpões. Então era uma época onde, né, nos Estados Unidos, onde o mercado imobiliário estava em baixa, então você tinha um monte de galpões vazios. Acho que isso deve ser válido, né, para o Brasil e muitas vezes, né, em São Paulo tinha Sim.
tinha um monte de galpões vazios, no Rio deve ter regiões com um monte de galpões vazios. E aí ele ligava para os... Né, é mais complexo que isso está no TED, que mais de 1 milhão de visualizações, é um TED incrível, mas ele falava, fez parcerias interdisciplinares, ele explica exatamente como ele fez, né, mas a versão curta é que ele ligava para as pessoas e falou, olha, ele batia na porta dos donos do galpão e falava, ó, em vez de ficar fechado, eu posso fazer uma performance aí dentro e trazer um pouco de vida, mas não é? Aí batia em 3, um deles falava assim, aí ele ia lá e marcava a performance, chamava os amigos. Quando os amigos chegavam, ele falava, olha, a performance é fazer uma limpeza. Aí ele pegava e começava a fazer uma limpeza, e fazia a limpeza de uma forma performática e tudo isso. Aí os amigos se empolgavam e queriam participar de um gesto artístico, faziam a limpeza, o lugar acabava ficando, né, limpo, incrível. E aí com parcerias com pessoas de arquitetura, de engenharia, tudo dava um jeitinho no galpão. Então ele ia descobrindo esses recursos. A outra coisa que ele falava é com uniões de estudantes. Quando você vai numa faculdade, você tem aquelas uniões de estudantes com um monte de gente, centenas de pessoas de, né, 18, 20 anos ali, a 16 anos, tudo que tem muita energia na mão, mas que às vezes não sabe o que fazer. Aí ele cruzava, ele falava, bom, agora eu tenho espaço e eu tenho a força de trabalho, porque você tem aquela juventude toda que quer mudar o mundo, mas não sabe o que fazer. Aí ele ia e batia, acho que esse projeto foi feito numa época onde estava fechando aquelas casas de DVD, tipo 2001, onde a gente ia e alugava um DVD para assistir por 3 dias e retornava. Ele batia nessas casas e falava, olha, já que vocês estão fechando, eu posso ficar com todos os DVDs de filmes que têm atores, produtores ou diretores negros? E aí não tinha destino, tudo ele ficava. Então, basicamente, sem recurso, só por uma articulação criativa, ele pegava esses DVDs, levava para um galpão que agora estava limpo e colocava os estudantes para tocar uma espécie de cinemateca de filmes e documentários, né, que tinham a presença de negros. Então, se tornava um projeto de comunicação, um projeto antirracista, onde, pelo cruzamento de recursos que estavam disponíveis, mas não tinham sido cruzados de uma forma construtiva, de uma forma criativa. Então eu me renovo e levo a vida para frente muito pela arte, assim, a arte é um pouco a minha lente assim no mundo. Então quando eu vi isso, eu pensei, puxa, esse TED, será que eu não posso trabalhar com as coisas que tem à minha volta de outro jeito? E foi uma das coisas que me ajudou assim a tocar o curso, assim, né? Porque eu cheguei no Brasil assim muito, né, com conhecimento de fora, né, mas eu também cheguei, eu não conhecia as pessoas, eu estava falando português com sotaque, nem sabia onde era a Pinacoteca, assim, eu estava há 13 anos completamente por fora, né? Então eu tive que me reinventar assim a partir né, de criatividade, assim. Então pode ser um TED inspirador assim para ver como é que você ativa aí essa ideia. Com certeza. O sonho é realmente ter um espaço cedido pelo Estado ou Prefeitura. O desafio é que esse lugar tenha que ser cedido definitivamente para que a gente não fique vulnerável a cada mudança de governo. O sonho era um daqueles armazéns lá no Cais do Porto, que seria lindo, incrível, do lado do Museu da Manhã, fazer um espaço também de visitação, enfim, muitos sonhos. Agora que a gente terminou de escrever o projeto, a ideia é começar a articular isso de alguma forma. Eu sei que São Paulo já está mais adiantado nesse assunto através da SPCine e a Filma, o Rio Filme aqui no Rio, já deu uma namorada, quer ver o projeto. Então agora é caminhar, é um tempo que tem pela frente, enfim, mas começar a tentar botar o projeto em pé. Demais. Demais. Mando as minhas vibrações aí para que dê tudo certo. E me conta como é que acontece esse estudo da arte para o impacto profissional, assim, né? Você falou que estudando arte, que você fez aula com artistas e tudo, e que isso de alguma forma era muito importante para a atuação profissional. Como é que é essa equação? Para o figurino, e só quando eu cheguei no figurino que isso me... Enfim, a formação de arte para a moda
foi muito importante, porque aulas de desenho e tal, quando eu cheguei no curso de moda, que foi um curso de extensão da própria Belas Artes, eu tinha uma habilidade que poucos tinham. No Interessante. figurino, no figurino veio toda a história da arte que eu absorvi na escola, porque quando eu vou fazer um filme de época, o recurso de ter feito um curso de história da arte, que a gente teve por 2 anos seguidos, te amplia muito na hora de você fazer uma pesquisa, na hora de. Até para projetos contemporâneos, não exatamente projetos de época. Eu acho que a arte está em tudo, né? Qualquer coisa que você vai investigar, de qualquer tempo, a arte é muito presente, né? Ela conta história, ela conta movimentos, ela conta hábitos. Então, para mim, estudar hoje arte contemporânea é entender o nosso tempo, né? O que está aqui agora. A história da arte ela é muito importante, ela é claro que você entende o mundo através da história da arte, mas estudar a arte contemporânea é olhar o mundo agora em volta, né? O que está acontecendo nesse momento? E isso na hora de você definir um conceito de um filme, definir o seu desenho para o filme é muito importante. Eu acho que qualquer pessoa envolvida com processo criativo tem que se alimentar na arte. Interessante. Eu estava pensando como é que ela me afeta, né? Acho que tem uma coisa de situação, né? A gente consegue, com uma análise meio rápida, a gente consegue situar rapidamente na história, né? Onde é que as coisas estão. A gente consegue avaliar, né, pensamentos com lastro e sem lastro, né? Bem resolvido ou não, né? Senão fica aquele Frankenstein, né, de referências, né? A gente consegue pegar um pensamento, um argumento, pegar uma referência e ver como é que ela se situa, assim, historicamente, qual que é o lastro dela, qual que é a base dela. Acaba mais isso, né? Eu acho que lá na Semana do Olhar Contemporâneo eu mostro uma foto minha, já acho que com 4, 5 anos de idade, né, em cima de uma prensa de gravura. Então é uma coisa que às vezes eu até tenho, minha leitura sempre foi fora da arte. Eu saí há alguns anos, né? Quando eu até comento lá num dos vídeos, né, que chegou um rabino lá, entrou na minha galeria em Londres e falou: a arte é o produto da confusão pessoal dos artistas e que se torna uma moeda para o jogo de vaidades da burguesia, não sei o quê. Aquilo eu parei para pensar, eu falei: acho que eu não posso reduzir a arte a isso, né? Está completamente errado, que tem, né, que Não. tem algum... E aí tinha um período que eu ficava assim meio na, tem um aspecto assim que às vezes pode ser um pouco fútil, né? Um pouco elitista, um pouco assim da arte, né? Então eu tive um momento de retirada, assim, de ir para ter uma experiência da vida fora da arte que eu não tinha tido, né? Então eu fiquei, né, fiz alguns projetos fora e foi interessante para voltar e ter um distanciamento. Uma das coisas que eu notei também acrescentando, você trouxe outra questão da habilidade técnica também, né? De desenho, de visualização, de comunicação, que eu não tinha pensado. Mas, voltando, me fala que aula que mais te impactou, que obra que mais te impactou. Olha, uma que me impactou bastante do muro. Ai, Sim, desculpa, talvez eu não aqui. faça confusão aqui com os nomes, Não, não, é mas isso mesmo. me encantou muito o processo dele e eu tenho uma irmã que é professora, tem 2 irmãs professoras, uma dá aula para a EJA e, poxa, ver o que ele está fazendo dentro de uma escola com os alunos da EJA é muito especial, é muito bacana essa mistura da educação com a arte também, né? E o que isso provoca na gente. Gostei muito da aula do Picho. Eu gosto de todas. Todas me provocam de alguma maneira, assim. Até aquela da conversa com as plantas, que eu também adorei, achei o máximo. Enfim, eu acho que cada uma tem a sua especificidade, o seu
conteúdo, a sua provocação de pensamento. E isso é que eu acho interessante. Assim. É difícil dizer se eu gostei mais de uma ou de outra. Eu acho que eu gostei de todas. A ideia era entrar em vários assuntos importantes, né? Então a gente entra na educação, entra no meio ambiente, né? Entra nas, né, desigualdades sociais, entra nas raciais, entra nas históricas, né? A gente vai na tecnologia, né? Cada aula a gente pega um aspecto diferente. Esse método que, que a gente aplica nas aulas, como é que tem sido para você? Cara, eu gosto muito, João. É assim, num primeiro momento eu fiquei um pouco assustada, eu achei que era pouco, mas depois que você percebe que como isso vai multiplicando na sua cabeça e como é importante, eu acho que esse tempo que você determina também de não se falar muito, mas dar a oportunidade de várias pessoas falarem, essa troca é muito especial. Porque às vezes uma pessoa, um colega, vai pensar uma coisa completamente diferente do que eu pensei e isso soma, né? Isso agrega. Eu posso até não concordar, mas perceber que tem outro olhar, outra possibilidade, eu acho que só amplia a gente como um todo, né? Então, eu gosto muito. Foi um desafio, assim, no começo, né? Porque acho que a gente é muito condicionado pela escola, né? A ficar sentado recebendo informação, né? Então, é mais confortável do que você ter que processar a informação e atuar na hora, Uhum. né? Também você fica com uma ilusão de aprender mais, né? Porque você tem um despejo maior de informação do que se o grupo, né? Você tem um especialista, né? E você tem um despejo maior de informação. E então eu fiquei na dúvida, assim, por um período foi um desafio, assim, será que o pessoal vai entender o potencial do que a gente está fazendo aqui, ou eles vão recorrer ao conforto conhecido, familiar, e com essa ilusão de que a gente aprende muito mais. Então, acho que tiveram algumas pessoas que tiveram dificuldades assim com isso, mas acho que a grande maioria está vendo o valor de você ouvir muita gente, de você ouvir uma pluralidade de opiniões, de você processar o conhecimento na hora, né? Porque é muito, né? Eu estou cercado aqui de livros e muitas vezes a gente lê um livro e depois chega a pessoa fala que sobre o que você leu. E a gente consegue falar 1 minuto, 2 minutos a respeito no máximo, porque a cabeça não tem não é uma leitura ativa, né? E é quando eu comecei a perceber isso que eu gostava de ler, lia, e chegava uma hora eu não conseguia processar e articular e, né, trazer isso de volta, né, que eu precisava mudar a forma como era processada e não só, né, a absorção de informação, mas e aí a aula quando você tem que processar esse conhecimento na hora e processar essa democracia, essa escuta na hora, né, você avaliar o próprio argumento, para peraí, como é que eu posso mandar ele de uma forma mais sintética, será que já foi falado? Eu acho que é um exercício de escuta, né, talvez se a gente tivesse mais isso na escola, né? A gente poderia, e aí é um pouco a minha visão, o meu sonho, né? A gente fala um pouquinho do seu, fazer o seu espaço de figurinos, né? Do meu lado, acho que se a gente consegue ir ampliando o alcance mais e mais, acho que à medida que as pessoas vão ganhando essa consciência, né, da importância da escuta, da importância de medir o tempo que você fala e da pluralidade, talvez a gente tenha menos problemas assim, né, de falta de escuta que a gente vive hoje, né? E o que eu acho também que agrega e que é maravilhoso é a plataforma, né? A Hotmart, que o olhar contemporâneo tem, é um espetáculo. Todos aqueles artistas ali das pesquisas dos anos 90, das listas, da possibilidade de você poder rever a aula, é muito bacana. Eu espero que eu possa continuar dentro da plataforma para a vida, porque eu não quero sair, nem que eu tenha que fazer outro curso, porque ali é alimento puro, né? A multiplicação de pensamento, assim. Tá lá minha amiga Rivane, maravilhosa, nos artistas dos anos 90. Enfim, tudo me encantou muito e eu estou muito feliz de estar aqui dentro.
Você é amiga da Rivane, né? Grande artista, né? Sim, maravilhosa, maravilhosa. A gente estudou junto na Belas Artes. Ela é meio tímida, né? Ela é meio que... Ela é mais para dentro. É, ela foi, acho que era uma fala dela que eu vi, não sei se foi numa SP Arte que ela foi conversar, não sei se era com a Adriana Pedrosa, alguma. E ela sempre parecia que tinha um passarinho, assim, frágil, né, na frente do público. E aí depois, quando ela começou a falar da sessão de terapia e o quanto era difícil a vida, aí você fica com De uma força absurda, né? Eu vi ela começando, eu vi todo o processo, a gente morou junto. Então é muito bonito quando você vê a pessoa, né? E com um trabalho extremamente importante agora, forte, né? internacional, né? Muito Sim, reconhecida internacionalmente. sim. É um bom exemplo de, acho que de fragilidade e potência, né? E Como ela foi potência, fragilidade, exatamente. supersensibilidade numa potência, assim, né? Uma pessoa interessante. E que legal. Bom, acho que do meu lado, acho que eu não sei se você tem algum comentário, alguma pergunta para mim, alguma. Não, a pergunta foi aquela que eu fiz. Se eu permaneço dentro da plataforma Ah, eternamente, como é que funciona isso? sim. E convidar as pessoas a virem fazer o curso, a agregarem, porque é muito bacana. Obrigado, obrigado. Então, a plataforma, eu não tenho medo assim de arriscar, de inovar, assim, né? Então, muitas coisas que eu estou fazendo é o, são coisas que eu leio, né, de novo, assim, na arte, né, dessa coisa meio de uma das frases que me impactou, né, que fala que a liderança é o outro lado da moeda da solidão, né? Então você tem que às vezes estar sozinho, arriscando coisas novas e tal. Então uma das coisas que a gente arriscou assim é muito diferente, né, de formatos aí de cursos que são oferecidos, em fazer uma espécie de assinatura, de fazer um conteúdo em carrossel. Isso, a primeira vez que eu falei isso, o pessoal falou, mas como assim, né? Eu tive que explicar, acho que quando você faz uma coisa um pouquinho diferente, eu tive que explicar várias vezes a muita gente, né? Então tem as 15 aulas, termina as 15 aulas e retoma a primeira, né? Então o conteúdo vai passando, se você perde uma aula, você pode... E a outra coisa que eu falei também, que eu tive que explicar algumas vezes, e tem uma assinatura, né? A inscrição é como se fosse uma assinatura, onde você pode, por 12 meses, entrar no carrossel. Acho ótimo. Então, acho que isso é legal, porque a pessoa tem oportunidade, né? Coisas acontecem, às vezes a pessoa perde uma outra aula, ou conhecimentos amadurecem e ela quer rever aquele conteúdo num outro momento da vida. Então, a gente colocou isso por 12 meses. Então, você tem né, que eu acho que... E uma ideia também sempre de dar o máximo possível de valor, assim, agregado, de custo-benefício, né? Então, do nosso lado, eu paro para pensar e falo assim, bom, pelo valor do curso, a pessoa pode desfrutar do conteúdo por 12 meses, pode refazer a aula 2 ou 3 vezes, pode rever as gravações, tem todo o conteúdo dos artistas ali, 20 artistas da década de 90, assim, entre elas a sua amiga ali, super, né, pesquisados com profundidade, né? Tem o curso lá meio, né, introdutório assim, ao sistema, ao mercado de arte. E eu estou convidando as pessoas, acho que na turma 4, você é da turma 4, né? Sou da turma 4. Essa turma 4 assim, tá super abençoada, assim, tá com muita gente legal. E a turma 4 me inspirou né, a tocar esse projeto aí em paralelo de pesquisa. Aliás, você não fez uma leitura, né? Ainda não. Eu estava muito atribulada, agora eu estou mais calma. Vou me colocar à disposição aí de vocês. Vai fazer uma leitura, você manda uma mensagem, a gente coloca. Né? Então a turma 4 me inspirou, assim, entre outras coisas, aí a também colocar no pacote assim, né, essa possibilidade, né, de participar da criação de um curso novo e, por tabela, aprender mais 30 artistas que surgiram na década de 2000. Ah, Né? bacana. Então, entre os 20 da década de 90, os 30 da década de 2000 e os 15 da década de 2010, tem 50, 65 artistas aí que as pessoas acabam tendo acesso, né, pelo valor do curso, né, da parcelada e a comunidade e tudo, né? Então a gente tenta fazer, e não estou nem falando nas lives que eu faço às terças e quintas, tem São maravilhosos. umas 70
aulas aí no... Então, na minha cabeça é muito claro, cada um tem um editorial, cada um é uma fase da minha curiosidade, aí, da minha pesquisa, mas às vezes eu gosto de reiterar assim, para ajudar a esclarecer para as pessoas. Então, a resposta é essa: você tem acesso por 12 meses. Então, acho que você se inscreveu a turma 4, que foi no outubro, novembro? Por aí, por aí. A partir, acho que o Hotmart já coordena isso automaticamente, tem acesso por 12 meses. Aí depois, então, eu quero outro curso para eu permanecer. Para continuar. Exatamente. Sim, sim. A gente tem a gente tá, ainda tem muito, a gente está com muito conteúdo e está com um público grande, está com um público assim, eu acho mais de 20 mil pessoas, 25 mil pessoas se inscreveram nessa semana na Semana do Olhar Contemporâneo, né? Então a gente está com um público grande, acho que não tem muitos cursos de arte assim com esse alcance, ainda mais de arte contemporânea, radical, assim, então acho que a gente está indo bem, mas ainda tem um público muito maior com esse conteúdo que a gente já tem. Mas à medida que a gente for, né, alcançando essas pessoas, é algo que a gente pode criar né, quem sabe seja algo interessante para você, talvez em 2024, uma nova edição desse curso, né? Porque Claro. tem 15 artistas nesse curso de segunda-feira, né? Tem mais 15 fácil, assim, que dá. Então daria para, né, ir atualizando, assim, a cada 2, 3 anos, né, recriar esse curso com gente nova, porque gente nova vai surgindo, a pesquisa vai evoluindo. E tem muita gente boa, assim, ao contrário do que alguns comentários, assim, que eu vejo, né? E o que fala, não, arte contemporânea não tem nada, tudo. Muitas vezes a pessoa fala, não tem nada. Fala, então, você acha que Bruce Nauman é nada? Ah, não conhecia. Ah, você acha que Yestergate é nada? Ah, não conhecia. E Rivane Neuschwan? Ah, não, acho que é Neuschwander Nós, que se pronuncia. Wander. Rivane Neuschwan. Ah, não conhecia. Então, muitas vezes as pessoas falam nada porque elas não conhecem, né? Ou falam que tudo é porcaria porque não Não conhecem o que é conheço. bom. Às vezes é uma preguiça intelectual, é um comodismo, e aí a pessoa acaba ficando sujeita ao marketing ali da arte europeia, que é incrível, mas eles são muito bons de fazer imã de geladeira, pôster, cartão postal, marcador de livro, na calendário, e a gente fica achando que só existe a arte moderna francesa. É. Então tem muita coisa boa que dá para fazer, mas acho que pelo curso da década de 2000 das leituras, pode ser uma forma aí de você manter aí o contato, e pelas lives também. E se eu não tiver criado um novo curso, mas a gente vai estamos conectados aí, a gente vai vendo. Com certeza. Então acho que é isso. Parabéns pela trajetória, e muito inspiradora de ver como você foi pivotando aí para se colocar no seu elemento e transformou isso num valor agregado para o Brasil, né? Para a arte brasileira, para o cinema brasileiro. E agora, né, dando um outro passo foi formando esse acervo, né? Onde é que você Foi tem acervo atualmente? em São Cristóvão. É um galpão de 3 andares, 10 por 8, só de roupa, sapato, acessórios. É muita coisa. Olha só. Sabe que É muito grande. eu fiz quando eu cheguei em Londres, eu fiz alguns trabalhos como extra ali, né, como figurante. E num desses trabalhos eles levaram a gente no galpão de uma das produtoras, é um pouco essa imagem. Você chega É lá, uma loucura. se precisar vestir um exército de anões da época vitoriana, eles conseguem, porque o que tem de roupa aqui era é impressionante. Eu conheço esse acervo em Londres, esqueci o nome agora, que me parece que agora foi comprado pela Cornell em Madrid, que é um grande acervo também. Enfim, essa coisa da gente trazer para o Brasil também esse valor da memória, né? Esse valor do, do, do passado. Eu acho que eu brinco que é um elefante branco de bolinhas cor-de-rosas, porque ele não me dá lucro, ele não é um acervo que tem fins lucrativos. O lucro dele é ter ele na mão na hora de fazer um filme, mas o aluguel que a gente faz dele é para pagar o espaço e a manutenção. Por isso esse desejo de ter um outro espaço
e que a gente seja reconhecido como tutor da memória brasileira, do Que maravilha. vestir brasileiro. Amém. 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 E agradecer você, João, muito obrigada por você ser como é, por você estar aí na frente desse projeto maravilhoso e que venham muitos cursos. Obrigado, obrigado. Amém.